Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje nós vamos falar sobre o 4º simpósio da Cures e o 5º seminário de práticas em educação e saúde, logo após a abertura do programa. Boa noite, então vamos falar sobre a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, aqui no programa Centros, enfatizando o seu 4º simpósio e também o 5º seminário de práticas em educação e saúde. Conosco, para desenvolver esse tema, professora Olinda Saldanha, que é coordenadora, então, da clínica, professor Maurício Teixeira, que é coordenador do curso de odontologia e um dos últimos cursos que se integra a Cures também, com atividades lá. Professora Lúcia Jungles, que é enfermeira e supervisora de enfermagem, então, na Cures. E a Ana Paula Giongo, que é egressa aqui da Casa do Curso de Nutrição e atualmente é nutricionista supervisora do estágio do curso de nutrição lá na Cures. Bom, professora Olinda, um pouquinho da nossa inserção, assim, da nossa introdução no tema. O que é a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde? Qual o seu propósito? De onde ela surge para hoje estar integrada aqui, principalmente nos cursos da área da saúde? Bem, a proposta da Cures surgiu a partir da necessidade, com a abertura do curso de psicologia, de se ter um espaço, uma clínica, né, que está prevista nas diretrizes curriculares. Como a proposta do curso de psicologia já era mais voltada para a questão das políticas públicas, a formação do profissional de psicologia para a integralidade da atenção, e nós já tínhamos também outros serviços na instituição voltados para os demais cursos. Então, a gente começou a reavaliar de que a formação estava acontecendo de uma forma meio fragmentada, assim, cada curso fazia os seus estágios ou as suas práticas nos seus espaços específicos. Certo. E aí surgiu a ideia de se construir uma clínica escola, um serviço escola multiprofissional, em que permitisse essa integração dos cursos da área da saúde e, mais do que isso, essa interação dos cursos, ou seja, da universidade com a comunidade, na medida em que a proposta que a gente construiu, as atividades são desenvolvidas em articulação com a rede de serviços das políticas públicas. Então, a gente atende pessoas que são referenciadas para Cures pelos municípios parceiros. Alguns municípios, no momento são 3, né, já vou falando isso também, o município de Arroio do Meio e Estrela, que começaram na parceria conosco e nos últimos 3 anos, esse é o 3º ano, Lajeado também. Então, são 3 municípios com os quais nós formalizamos uma parceria em que todas as pessoas, então, residentes nesses municípios, e quando a rede de atenção na área da saúde, educação ou assistência não tem condições, não tem uma estrutura naquele momento ou uma equipe para atender as necessidades de algumas pessoas, essas pessoas são referenciadas para Cures, né? A Cures surge, então, como um serviço que se propõe a integrar a rede de atenção desses municípios. Nosso objetivo não é substituir, mas integrar. E além disso, a nossa ênfase também tem sido em trabalhar conjuntamente com as equipes, tanto da saúde como da assistência, da educação, no sentido de que todos sejam corresponsáveis por esses cuidados que essas pessoas necessitam. Então, é uma proposta inovadora, não há outro serviço com esse perfil, com essa organização no Rio Grande do Sul. Então, é um diferencial da Univates na formação em saúde. E desde este ano, mais ainda, porque não só as da saúde, a partir desse ano o curso de pedagogia também passou a desenvolver atividades junto com a nossa equipe. Então, já são 8 cursos, né? Nós começamos com 4, que era, os primeiros cursos que começaram conosco foi enfermagem, fisioterapia, nutrição e psicologia. São os primeiros 4. Em 2013, passaram a integrar a Cures os cursos de fisioterapia
de Educação Física, Bacharelado e Farmácia, e neste ano de 2015, Pedagogia no semestre A e Odontologia no semestre B. Claro. Então, importante salientar essa questão de que são 8 cursos e eles acabam trabalhando integrados, não são mais 8 iniciativas individuais, isoladas, são estruturas que realmente aprendem entre si, os cursos aprendem entre si, os profissionais. Acho que esse é um pouquinho o objetivo dos eventos que nós vamos falar mais ao final do nosso programa de hoje, né? Exatamente. Assim, o evento que nós vamos divulgar depois, que vai acontecer em outubro, ele tem como um dos fins também divulgar um pouco dessa produção, dessa experiência e abrir para a comunidade o debate sobre algumas questões que têm permeado, que têm sido transversais às nossas práticas, né? Claro. E acho que é importante enfatizar que esses 8 cursos, os estagiários desses 8 cursos, ou estudantes, como é o caso da odonto e da enfermagem, né, que são práticas, não ainda estágios, eles desenvolvem atividades por meio de equipes multiprofissionais, mas buscando o entendimento e a intervenção de cada situação interdisciplinar, ou seja, pela troca de conhecimentos, de saberes, de experiências, e isso com a equipe, então, com a equipe local, seja ela de um dos 3 municípios. Então, também permite conhecer o contexto de trabalho dos futuros profissionais e também conhecer melhor o contexto das pessoas que eles estão atendendo. Perfeito. Porque eles não ficam só dentro da Cures, eles também vão a campo. Não é só a questão técnica. Isso. E aí vou pedir um breve relato da Lúcia, como enfermeira e como coordenadora, então, supervisora do curso de enfermagem na Cures. Qual a importância desse olhar, desse contexto para o curso de enfermagem, para os alunos do curso de enfermagem trabalharem nesse sistema integrado com outras formações? Bom, a Cures ela proporcionou para o curso de enfermagem uma mudança dentro da formação e que os alunos eles conseguem atingir algumas habilidades e competências que vêm das diretrizes curriculares, né? Que em outros estágios também são desenvolvidas, mas o foco nos procedimentos, né? Porque a enfermagem, a nossa formação, ela tem vários procedimentos que os nossos alunos eles precisam aprender. Mas dentro da Cures a gente utiliza outras tecnologias de cuidado, né? Outras possibilidades de cuidado que estão de acordo com essas diretrizes, né? Certo. Então isso vem mudando a formação, isso vem fazendo com que os nossos enfermeiros eles aprendam a trabalhar mais em equipe, a fortalecer esse trabalho em equipe, a trabalhar com grupos, né? A própria questão da escuta, do acolhimento. Certo. Então, são algumas habilidades que eles vêm desenvolvendo já do início do curso, né? Porque os alunos que fazem as práticas lá na Cures, eles estão a partir do 3º semestre, certo, né? Então, assim, são alunos que estão praticamente no início do curso, né? E essa vinculação dos alunos é via alguma disciplina, algum seminário? Como é que se dá dentro do curso de enfermagem? Sim, essa é uma prática vinculada à disciplina de saúde coletiva, né? Que eles fazem concomitante, né? Certo, eles fazem a disciplina, a teoria e fazem a prática na Cures. Ok. Então, vamos ouvir o professor Maurício um pouquinho, que está ingressando esse ano através do curso de odontologia, mas também nessa mesma lógica de canalizar os alunos para esse ambiente como um ambiente de inserção na saúde pública, é isso? A proposta da inserção dos alunos de odontologia na Cures era para exatamente ir ao encontro das diretrizes curriculares, né? Que dizem que os alunos têm que estar em contato com a rede de atenção desde os primeiros semestres. E no caso da odontologia, desde o primeiro semestre mesmo. Desde o primeiro semestre mesmo, né? Então, a gente tem previsto um estágio de 120, uma prática de 120 horas no primeiro semestre e uma prática no segundo semestre de 120 horas também, né? E quando pensamos o curso de odonto, nos pareceu que essa fosse a melhor alternativa para desenvolver trabalho em equipe, porque os trabalhos lá na Cures são multidisciplinares, são interdisciplinares, né, se propõem, e tem sido um desafio não só para os alunos, tem causado um estranhamento aos alunos isso, mas para nós como professores também. Então, quando eu sou formado num sistema em que
ele é muito tecnicista, muito voltado para o núcleo. Quando eu chego num lugar que eu tenho que trabalhar coisas de campo, para a gente tem sido um desafio. Nós estamos em 2 supervisores lá, daqui a pouco vai chegar um 3º supervisor, né, Olinda? E para nós tem sido um desafio muito grande também entender esse processo e formar os alunos dessa forma, né? O que eu vejo com relação ao curso de odontologia, a inserção deles dentro da CURES é o nosso grande diferencial. Certo. É o ponto de partida. Ok. Ana Paula, um pouquinho também da tua fala. Vamos lá, tu és egressa do curso de nutrição e tiveste uma experiência como aluna dentro da CURES. Um pouquinho dessa tua experiência anterior. Isso, ok. Eu acho que é importante eu estar comentando aqui com vocês que eu faço parte, na verdade, fiz parte da primeira turma, né, em 2011. Estou lá nos registros, então, 9ª aluna registrada, com bastante orgulho. Participei, tive a oportunidade nesse período de participar um pouco da estruturação da clínica escola, dentro assim das propostas, né, todas as propostas, conhecimento da rede naquele período, que incluía, além dos municípios que a Olinda citou, que atualmente é Arroio do Meio e Estrela, e Lajeado, na época também estava Cruzeiro, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer esses serviços, né, a rede, né, a qual tinha convênio, né, com a CURES, e também participar um pouco da estruturação, até mesmo da documentação, documentos de referência e contra-referência, que até hoje ainda tramitam, que ainda circulam, claro, alguns modificados, mas ainda estão presentes. E eu acho que o que eu posso também estar falando de relevante nesse sentido, essa minha experiência, né, foi essa vivência, e eu acredito que vivência única durante a minha estada aqui na Univates, né, de poder me experimentar dentro de uma equipe interdisciplinar, né, que eu acredito também agora como também como supervisora, né, ser um momento único, assim, durante a graduação, um local de estágio, um espaço que permite se experimentar dentro de uma equipe interdisciplinar e tu poder sair e estar indo para o mercado de trabalho já com um olhar mais ampliado, podendo estar realizando uma escuta mais ampliada, aberto para troca de experiências com os demais colegas de profissão e sair ainda mais, sair com a ideia de que além de nutricionista, eu sou um profissional da saúde. Claro. Que então, um sair com essa... que se cria nesse... Exato, é um conceito muito forte que se trabalha, acho que dentro desse espaço, assim, de poder estar fazendo com que o estagiário problematize, que ele pense, que ele veja toda a pessoa e todo usuário que chega de forma integral, de forma mais ampliada, né? Ok. Isso numa primeira rodada, voltamos aí para um detalhamento maior. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Muito bem, segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, sobre a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, a CURES, que estará realizando o 4º simpósio e o 5º seminário de práticas em educação e saúde, do qual falaremos logo mais. Conosco aqui a professora Olinda Saldanha, coordenadora então da CURES, também o professor Maurício Teixeira, que é coordenador do curso de odontologia e supervisor dos estudantes de odonto na CURES, a Lúcia Jungles, que é enfermeira e supervisora do curso de enfermagem na CURES, e também a Ana Paula Giongo, que é egressa do curso de nutrição, foi da primeira turma de estagiários, então, da CURES, e atualmente nutricionista supervisora do curso de nutrição na CURES. Professora Olinda, um pouquinho sobre como é que é a dinâmica, como é que é o processo, como é que funciona a CURES pelo ponto de vista da academia, né? Como é que é essa interação, esse conhecimento de outras áreas, um pouco do reconhecimento das demandas e necessidades da sociedade, quer dizer, o aluno visita os municípios ou a gente fica aqui dentro só recebendo aqueles que nos são encaminhados? Como é que é essa prática? Bem, os estagiários vão para a CURES, pensando do ponto de vista da academia, vão para desenvolver os seus estágios de acordo com o que está previsto nos projetos pedagógicos dos cursos, né? E dentro dos períodos de matrícula eles podem se candidatar, então se matricular e fazer a escolha por esse local. E acho que é importante também colocar que cada curso tem diferentes tempos de duração dos estágios. Certo. Então, as práticas da odonto, por exemplo, vão acontecer
por um ano, né, os primeiros 2 semestres do curso. Os da enfermagem tem uma duração, essa prática tem uma duração bastante reduzida, assim, algumas semanas. Né? E assim, os estágios curriculares da psicologia têm duração de 2 semestres também, então o estudante fica um ano lá. E assim, cada curso vai se organizando. E tu me perguntaste também sobre... A questão da visitação, ou da interação, né? Então, a gente tem sempre um cuidado que o estudante inicialmente conheça a proposta de trabalho da Cures, os fluxos, né? Como a gente acolhe, como a gente recebe as pessoas. Também apresentar essa rede parceira, que são os 3 municípios com as suas redes. Quando a gente fala rede, são os serviços de saúde, educação, de assistência. Então, no início do semestre, a gente promove, e mesmo depois, durante o semestre, para os estágios que começam no meio do semestre, porque alguns começam em meio ao semestre, os supervisores podem organizar visitas à rede, assim, rápidas, né? Visitas aos serviços. Então, um curso um turno vai no município, outro turno vai no outro. E no início do semestre nós organizamos uma visita para todos os estagiários. Então, esse semestre nós fomos com praticamente mais de 90 pessoas, dividimos em 3 ônibus, deslocando um ônibus para cada um dos 3 municípios. Certo. E as equipes circularam pelas unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, os CRAS, que são os Centros de Referência em Atenção em Assistência Social. Nós trabalhamos bastante com escolas, então, depois que começam as atividades de estágio, eles seguem visitando os serviços, porque há encontros entre as equipes da Cures e as equipes dos serviços que encaminharam as pessoas para a Cures, para a discussão do caso, para planejamento do projeto terapêutico, para avaliar como é que está indo esse trabalho. Também nós realizamos, às vezes, visitas, os estagiários realizam visitas domiciliares acompanhados por alguém da equipe local, né? E por um supervisor. Nenhum estagiário faz nenhuma intervenção sem orientação e apoio de um supervisor. Claro. E às vezes eles vão em pequenas equipes, estagiários de 2, 3, um estagiário de cada 2 ou 3 cursos. Então, a equipe é formada de acordo com a demanda, com a necessidade da pessoa que está em atendimento. Certo. Então, mais ou menos essa é a dinâmica, né? Então, e também as equipes muitas vezes vêm para a Cures, para também conhecer o nosso espaço, para trocar experiências com os estagiários, para fazer planejamentos de atividades. Quer dizer, eu penso aí que essa sua explicação já nos determina que cada curso tem o seu tempo, a sua lógica de utilização e de integração à Cures, até para que respeite a sua individualidade, né, as suas normas, né, e os seus objetivos, e também para poder dar um fluxo, um rodízio maior, de modo que todos os alunos possam participar, porque senão, eventualmente, um grande grupo participaria agora e outros não participariam futuramente, quer dizer, acaba tendo um certo rodízio. É um rodízio mas é um rodízio também que vai acontecendo muito por iniciativa dos estudantes. Isso exige da gente, dos professores, da equipe, uma necessidade de reorganização constante das equipes. Certo. Porque nem todos os estagiários, os estudantes de todos os cursos fazem estágio na Cures, uns não vão. Sim. Mas os que vão, os que têm interesse, então, respeitando os prazos estabelecidos pelos seus cursos, ok, são sempre bem-vindos. E nós temos estudantes também que às vezes gostam tanto da experiência que pedem e fazem estágios voluntários. Então, termina o estágio curricular e eles ainda seguem um tempo com a atividade voluntária. Ou alguns que vão antes fazer o estágio voluntário para conhecer esse espaço e depois vão fazer o estágio curricular. Também há essa possibilidade. E eu acho que isso configura uma complexidade muito grande de trabalho, né? Quando a gente tem essas diferentes olhares, com diferentes tempos, com diferentes maturidades ali dentro, caracteriza um espaço muito complexo, né? E eu acho que a maior riqueza está nisso. Assim, o senhor falava no bloco anterior justamente nesse estranhamento que não é só do aluno, mas também dos professores. Exatamente. Quer dizer, vocês como supervisores de área, vocês como ênfases diferentes, acabam tendo que construir também essa integração de áreas distintas. Outros dispositivos para poder lidar com isso, né? Porque é uma coisa extremamente complexa e, ao mesmo tempo, muito rica. Porque dali, por exemplo,
nessas visitas que a gente fez no primeiro semestre, os nossos alunos de primeiro semestre da Odonto, alguns nos diziam assim, olha, eu não tinha ideia que isso aqui existia. Então, já a partir do momento que ele visita um lugar onde ele já muda totalmente a concepção de mundo choque dele. De realidade. E a partir disso, ele também passa a ter um pensamento um pouco diferenciado. Claro. Né? Claro, conduz de uma maneira diferente a sua própria formação e sua habilitação. Um pouquinho do teu olhar, Ana Paula, sobre a nutrição dentro desse foco, já que a nutrição talvez não... a gente às vezes, o que a nutrição está fazendo aí? Não, acho que revela todo o grau de atenção da Cures no momento em que tu não só vais resolver problemas, mas também dá a capacidade de articulação de soluções, né, mais continuadas. O quanto a nutrição é importante nesse contexto. Ok, eu acho que isso é uma pergunta e algo assim, um questionamento que os próprios estagiários durante a graduação, assim, os próprios alunos se questionam, né, no momento que chegam no estágio, com o que eu vou me deparar nesse espaço. Mas eu tenho observado nessa vivência agora de supervisora que é um espaço muito rico para o estagiário de nutrição, porque ele consegue estar se conectando com o trabalho que é realizado e consegue entender que ali é um espaço onde ele leva a técnica dele, que ele já tem essa bagagem, né, de conhecimento, mas que é um momento de dividir saberes, né, de repartir essas questões e ainda mais, ele desenvolve um pouco a habilidade de uma escuta ampliada, porque uma vez que vem um usuário em atendimento, ele se experimenta num atendimento interdisciplinar em alguns momentos, com um colega de outro curso, e ali eles vão desenvolvendo outra habilidade que é, além da escuta, atender aquele nosso usuário através das suas demandas. E isso, em relação à nutrição, é o quê? No momento que, na vida profissional dele, seja clinicando em um consultório, né, é ouvir a pessoa de uma forma mais integral, mais completa, né? Não somente vendo, querendo aplicar a sua técnica, né? Então, eu acredito que seja nesse sentido, de o profissional ir para o mercado de trabalho com essa visão e de dar a importância também de dividir saberes com colegas de outra profissão e poder estar trocando, ver as demandas, né, do seu enfim, da pessoa que ele está em atendimento e poder estar trocando também, levando para ver qual a melhor forma de conduzir, né, talvez um projeto terapêutico para aquela pessoa, né, para aquele usuário. E o quanto a nutrição pode contribuir para isso. Pode contribuir para isso. Né? Lúcia, um pouquinho da tua fala também sobre esse tema que o professor Maurício trouxe, quer dizer, do estranhamento do aluno e do professor, quando ele se vê numa atividade dessas que não é só do seu fazer técnico. Quer dizer, o enfermeiro chega lá e ele não está fazendo uma atividade de procedimentos, né? Mas sim de contextualização do ambiente que ele vai atuar futuramente. Para a enfermagem, isso no início assim, é um pouco difícil, porque causa bastante estranhamento, né? Porque tu não vai utilizar um procedimento, por exemplo, um curativo, administrar uma medicação, mas tu vai fazer uma escuta e essa escuta ampliada. E o que os nossos alunos eles estão se experimentando agora também esse semestre, não é só o acolhimento dos usuários, né? É acolher essa equipe, a equipe de saúde, né? Que é um diferencial que a gente começou já um pouco no final do semestre passado e estamos dando continuidade agora esse semestre, de poder estar vendo com essa equipe quais são as dificuldades, o que é, como é que funciona, quais são os processos de trabalho, por onde eles trabalham. E geralmente a coordenação das equipes está com o enfermeiro. Então, deles poder se ver também futuramente nesse outro espaço, né? Enfrentando essas dificuldades, né? Vendo que, bom, o trabalho do enfermeiro ele não é só aquele procedimento, ele não é só aquele curativo, mas são tantas outras coisas, né? Tantas outras ações que o enfermeiro faz, inclusive a coordenação de uma equipe. Até porque a prática da enfermagem hoje, ela muito está vinculado com a área técnica, técnico de enfermagem, e o enfermeiro hoje ele é um gestor justamente dos fazeres e até das questões
administrativas, burocráticas e muitas vezes econômicas dentro de um centro de atendimento de saúde, né? Quer dizer, justamente o fazer dele é da equipe integrada, né? Exatamente. E de poder ver que, bom, eu tenho que trabalhar essas diferenças, né? De poder saber que sim, eu tenho que ver essa questão de orçamento, eu tenho que ver essa questão de liderança, né, dentro da equipe. E de como eu faço isso com vários conhecimentos diferentes, saberes diferentes, que é o que a Cures tenta proporcionar, assim, né? Ótimo. Acho que é um grande ganho, não só pela Cures, mas para cada curso, né? Com isso, nós estamos encerrando nosso segundo bloco. Já voltamos com mais algumas ideias sobre a Cures, após o intervalo. Terceiro bloco, nosso programa Centros de hoje, falando sobre a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde. Vou começar perguntando para a professora Olinda. Nós vamos falar logo a seguir sobre o 4º simpósio da Cures e o 5º seminário. Como já está na 4ª edição do simpósio e 5ª edição do seminário, podemos também falar um pouquinho sobre como surge esse simpósio e seminário, qual o propósito lá da origem, para que depois a gente fale especificamente dos eventos deste ano. Eles nascem, o simpósio começou um ano depois. O seminário, mas a proposta do seminário, ele nasce junto com a proposta Cures, assim. Desde o início estava implícito nessa proposta, nesse formato de clínica, ter momentos de socialização, de interação com a comunidade, ampliar esse debate das questões da atenção em saúde, dessa proposta de uma clínica ampliada, da integralidade e das diferentes possibilidades de se promover a formação em saúde e o cuidado em saúde às pessoas que buscam os atendimentos. Então, de poder colocar em debate o que nós estamos fazendo, o que é produzido ali, mas também de ampliar essa discussão com a rede, com os serviços, no sentido de contribuir para que os diferentes serviços de saúde, da educação, possam, a partir disso, repensar também o que está sendo feito e qualificando a atenção, porque justamente nessa lógica de que a tendência é a gente seguir fazendo sempre aquilo que a gente já tem segurança, o que a gente já sabe, né? Reproduzindo. E o que a gente vê é que as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando, a organização social, o funcionamento da sociedade está mudando, e aí a gente precisa também ir inventando, criando, inovando, né, no processo de formação e também na possibilidade de usar outras tecnologias de cuidado. Quer dizer, é um momento de parar, pensar e, quem sabe, reorganizar, replanejar a prática da Cures. Exatamente. E não só da Cures, mas também de outros da rede, serviços. de todos os serviços que estão integrados. E também da gente receber experiências de fora para nós aprendermos. É isso que eu ia perguntar. Não ainda entrando na programação do seminário do simpósio desse ano, mas é só participação interna, quer dizer, é só coordenadores, professores, é só os supervisores dos projetos que funcionam internamente, ou recebe-se também pessoas de fora? Não, recebemos, a gente traz convidados para falar, para relatar, para promover debate, mas o seminário a gente divulga para outras instituições de ensino, para os serviços da região toda, para os profissionais da área da saúde e da educação, tanto para participar dos debates, como para inscrever trabalhos para apresentar das suas práticas, para que a gente também se abasteça disso. Troca de experiências. Exato. Perfeito. Quer dizer, a experimentação que acontece aqui ou em outros lugares, ela é totalmente passível de ser transacionada. Esse é o objetivo. Perfeito. E a gente vem notando, assim, a cada ano uma ampliação da participação, tanto da rede, dos serviços profissionais da região, como da participação de estudantes e professores de outras instituições do Estado. Sim. E, obviamente, que aí a minha pergunta ela pode ser um pouco delicada, mas já podemos observar que ao longo desses 4, 5 anos de atividades houve melhorias, houve aporte, houve, assim, pontualmente algumas decisões ou algumas situações que, em função do seminário, houve alterações em processos adotados? Várias.
Nós temos feito, algumas das temáticas também estão vinculadas a ações que a CURES desenvolve. E nós já realizamos várias mudanças na organização das nossas atividades, na ampliação das atividades, a partir dos debates que fizemos com os convidados e também a partir de experiências que vieram e foram relatadas e que a gente foi agregando isso às atividades da CURES. Então, essas trocas têm sido muito potentes. Certo. E aí agora um pouquinho para vocês que coordenam áreas específicas, trazer esse desafio de estar sempre inovando, melhorando, mudando, é um pouco sair da zona de conforto e também buscar novos olhares, né? E como é que fica isso para vocês? É tranquilo, não é? Eu acho que traz um pouco do que o Maurício comentou antes, né? O quanto desafiador. Traz uma enorme satisfação também realizar esse trabalho, mas é bastante desafiador, porque a gente também tem que estar acompanhando e sempre com um olhar muito aberto para ver as demandas e a necessidade de mudança, né, que pode estar por trás dessas demandas. Sim. Então, há um desafio e tem que se ter um olhar bastante atento. Claro. A gente tem uma ideia de concepção, de aprendizado e de concepção de fazer as coisas, que é sempre, eu sei, tu não sabe, então vem cá que eu te ensino, né? E a CURES tem uma ideia de se colocar ao lado, né? Quando ela diz Sim. que eu faço parte da rede, então quando um paciente vem encaminhado para a CURES, ele não é para, a equipe não pode chegar para a CURES e dizer, olha, pega que o problema agora é teu. Certo. Não. A CURES se coloca do lado e diz, esse problema é nosso. Certo. Como é que a gente faz para resolver isso, né? E parece, assim, que tanto o nosso modus de operação na saúde tem sido muito assim, por conta de uma história de ensino que é assim. Quem é o responsável neste momento por essa pessoa? É isso. Né? Então, se eu não consigo resolver, eu vou encaminhar para o outro, ele vai resolver e eu estou livre disso. Certo. Não é essa a ideia. A ideia é de se colocar ao lado e poder Integrar. pensar nisso, né? Perfeito. De uma forma um pouco mais em parceria do que... Eu acho que é fundamental, porque daí tu não individualiza e nem te desliga do problema, né? A professora Lúcia tem alguns números também de atendimentos, né? Isso. Poderia apresentar? A gente começou em 2011, eu vou falar um pouquinho do número de estagiários. A gente começou em 2011 com 67 estagiários. A gente hoje, atualmente, estamos com 180 estagiários. 180. 180. Nesse semestre? Não, 2015, durante... a previsão 2015. 2015. Ano 2015. Então, assim, houve um acréscimo. Durante o ano de 2011 foram 67 estagiários e agora, até o final do ano de 2015, 180, né? Com relação aos nossos usuários, eu trouxe um comparativo com o ano passado. Em 2014, a gente estava com 82 usuários e esse ano nós estamos aproximadamente com 158 usuários em atendimento mês, né? Então, assim, houve um acréscimo de mais ou menos aproximadamente 92% do ano passado para este ano, né, 2015. E em número de atendimento também. A tendência é aumentar, né? Então, ano passado, durante todo o ano, a gente teve 3.444. E esse ano, aproximadamente, né, até o final do ano, por aí, a gente vai chegar em torno de 8 mil e pouco atendimento para esses nossos usuários. E esses atendimentos não são só os usuários que frequentam a CURES, né, o nosso espaço, mas também os apoios que a gente faz às equipes, que a gente tem apoio matricial, a gente tem apoio institucional, né, que a gente trabalha, a própria questão dos grupos de promoção à saúde, que a gente faz na CURES, mas também proporciona para estar trabalhando e pensando junto com as equipes de saúde, né, dos nossos municípios, assim, né, apoio à educação também, pensando, né, todo esse cuidado. Então, assim, são com vários... a gente trabalha dentro dos municípios intersetorialmente, né? Porque são com várias secretarias, como já foi dito, educação, saúde e assistência, né? Pensando todo esse cuidado em prol da comunidade. Ah, né? Podemos considerar que esses números, essa
essa crescente dos números não é uma questão de agravamento da situação da saúde, mas sim um adensamento das ofertas que a Cures está fazendo e uma maior integração com a rede disponível hoje, né? Quer dizer, a consolidação do trabalho dá essa expansão do que é que temos hoje. Até porque a gente trabalha com a questão do olhar para esse nosso usuário. E o usuário, a gente é os usuários que vêm para o serviço, mas também as equipes de saúde, elas também são nossos usuários. Acho que é importante a gente ressaltar, quando nós chamamos usuários, usuários dos serviços. Sim. Para que quem não... Porque Isso, algumas não é pessoas... da área, não é da área, mas não, são só usuários de drogas que você... Não, nós inclusive não usuários atendemos. De qualquer tipo usuários dos serviços. Sim, né? sim. A expressão é o termo padrão da área da saúde para qualquer tipo de encaminhamento para as áreas afins, aqui, os 8 cursos. Né? Exato. Então, a gente preserva muito essa questão do cuidado com eles, né? Dessa escuta, de poder ouvi-los. E números, a gente até fez esse levantamento, porque é importante a gente saber com quantas pessoas a gente está trabalhando, tudo isso, mas também com que qualidade que a gente está fazendo isso. Né? O nosso trabalho, ele vem crescendo, ele vem aumentando assim, mas é com qualidade, né? E proporcionando aos nossos alunos outras vivências, até outras entender experiências. por que está se atendendo somente 3 municípios, né? Olha, poderia ampliar para um outro, sem número de municípios aqui do nosso vale, mas há uma certa limitação até nessa questão de aumentar com qualidade, né? Até porque a nossa proposta inicial era trabalhar com os municípios aqui vizinhos à Univates. Até para facilitar os deslocamentos, Claro. porque em termos de deslocamentos nós temos dificuldades, né, na região. Sim. Não só deslocamento dos usuários para cá, mas também dos alunos, estagiários, bolsistas para fora. Né? Ok. Quarto e último bloco, falaremos então especificamente, sim, sobre os 2 eventos, datas, formas de participação, logo após o intervalo. A Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, Cures, é o nosso tema hoje aqui, então, no nosso programa Centros, especificamente falando sobre o 5º Seminário de Práticas em Educação e Saúde e o 4º Simpósio da Cures. Ambos eventos acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de outubro. É isso, professora, né? Isso. Um pouquinho da programação e do que é que está previsto para esses 2 eventos. Então, a gente está com uma programação, a nossa avaliação, bastante interessante e intensa, até porque ele é esse evento marca esse aniversário dos 5 anos, né? De uma proposta que nasceu, que a gente não sabia, foi crescendo, né? Não sabia quanto a gente ia dar conta e que vem se fortalecendo. Então, no dia 26 de manhã, a gente tem a solenidade de abertura, em que a gente vai contar a nossa intenção é convidar e contar com a presença do maior número possível de egressos que passaram pela Cures nesse período, que foram mais de 500 estudantes da Univates. Vai ser no teatro? Vai ser no teatro. Pelo número de pessoas tem que ser no teatro, né? E os nossos usuários também são convidados. Então, as inscrições são gratuitas, né? E a comunidade em geral, os profissionais da área da saúde, da educação, da assistência, enfim. Então, de manhã nós temos uma solenidade de abertura e à tarde, e logo depois da abertura, uma mesa redonda sobre a medicalização frente aos desafios do cotidiano. Precisamos falar sobre isso porque esse é um tema que realmente tem circulado, né? Do quanto o sofrimento do dia a dia tem se transformado numa doença e isso justifica um aumento intensivo, assim, intenso de uso de medicamentos muitas vezes. Então, essa é uma mesa que vai acontecer ainda de manhã lá no teatro. Certo, né? no próprio dia 26. No dia 26. À tarde, nós temos um conjunto de oficinas, que eu vou deixar até para o pessoal falar um pouquinho. As oficinas são esses espaços de problematização, de desenvolvimento de algumas habilidades. O objetivo é oportunizar para os profissionais e para os estudantes que desenvolvam algumas habilidades voltadas para esses temas das oficinas, para que eles possam implementar na sua vida profissional, nas suas práticas de estágio. E para essas oficinas, então as inscrições para o evento todo já estão abertas, né? Vão até o dia. Para as oficinas e as rodas de conversa, que depois a gente vai falando também estão
abertas e principalmente para apresentação de trabalhos. Então, os As serviços... apresentações de trabalho serão nas oficinas e nas rodas? Não, as apresentações de trabalho, então, seriam nas terças de manhã. Certo, certo. Então, são No segundo resumos dia. que as pessoas, no segundo dia. Então, para as apresentações de trabalhos, as pessoas têm que inserir os seus resumos, né? Que pode ser sobre TCC, experiências de estágio, tese, dissertações de mestrado, experiências que são, atividades que vêm sendo desenvolvidas nos serviços pelas equipes. Certo. E esse prazo é reduzido, é só até o dia 15 de setembro. Certo. Então, a gente quer enfatizar para que as pessoas não percam a oportunidade. Gratuito também. Todo o evento é gratuito para Importante, todas as pessoas. É uma exibição, é uma produção acadêmica, deve gerar certificados, comprovação. Sim, com portanto, certeza. para quem produz, precisa estar apresentando, e não só como visibilidade, mas também como reconhecimento, né? Isso. Na segunda noite, eu falei da segunda de tarde, segunda noite nós temos também uma conferência. O nosso convidado é um professor da Universidade Federal Fluminense, o doutor Aloísio da Silva Júnior, que vai falar sobre os significados e os sentidos do cuidado e as práticas em saúde, que é o tema do seminário, um dos temas do seminário como um todo, e que está diretamente relacionado com o nosso trabalho na Cures, né? Perfeito. É a lógica do sentido da Cures. E aí, a terça de manhã é que vem a apresentação dos trabalhos, e aí o pessoal pode ir falando também do restante. O professor Aloísio, né, Olinda, é bom ressaltar, é um dos maiores pesquisadores em saúde coletiva do Brasil, eu acho. Sim, uma pessoa de reconhecimento nacional. Traz um peso pro muito evento. grande. Ótimo, Muito excelente. grande. Na terça-feira, então, temos as apresentações dos trabalhos, é isso? Isso, pela manhã, né? Então, os trabalhos que forem inscritos até o dia 15, eles vão 15 de setembro, 15 de setembro, para poderem isso. ser selecionados, avaliados e tal, serão comunicados da aprovação, né? Eles vão Ou não? ser apresentados, então, na terça-feira pela manhã. Falando um pouquinho das oficinas que vão acontecer na segunda-feira à tarde e na terça-feira à tarde também, né? Certo. Terça também. A gente isso. tem várias oficinas, atividade circense, música, dança, uso de materiais alternativos, né? Para a construção de modelos, jogos e modelos didáticos, Experimentações assim. em dança também. Isso. É uma oficina bastante Certo. interessante. Jogos teatrais, e a gente está também promovendo trabalhos dos nossos colegas aqui da instituição, né? Então, a gente tem professor Minoro, da Educação Física, que vai trabalhar essa atividade circense, né? E outros professores, a doutora Rosane Cardoso, que vai trabalhar conosco com a questão do teatro, que são, essas oficinas são algumas tecnologias que a gente diz que podem ser utilizadas nesse cuidado, né? Certo. Então, a gente está valorizando também, trazendo gente de fora, com nome nacional, mas também trabalhando com os nossos colegas aqui da instituição. Não só um olhar tecnicista sobre as áreas Isso. diretamente envolvidas, mas sobre o contexto e formas de relacionamento, né? E na Perfeito. terça à tarde, nós falando em nomes nacionais que a Lúcia referiu, nós temos uma roda, uma oficina também, né, com dois convidados da Universidade, um da Universidade Federal Fluminense do Rio, também com uma larga experiência, e o outro da Universidade Nacional de Brasília, que vão fazer oficina sobre apoio institucional e apoio matricial, avaliando as potencialidades e o fortalecimento dessa prática para os serviços de saúde, que Certo. é algo que é novo, assim, que nos últimos anos vem sendo implementado no Brasil, já tem várias publicações, e que é uma atividade que nós desenvolvemos na Cures. Os nossos estagiários já vivenciam isso também. Certo. E a gente está abrindo essa oficina também para que outros serviços, outros profissionais acesso. possam ter acesso a essa discussão. E à noite eles seguem conosco, esses dois convidados, mais a doutora Liane Rigg, numa mesa redonda para também seguir nesse debate, Sobre a porque temática, é uma temática importante. Perfeito. Isso dia 27, Isso, que é 27. que é o segundo dia. E dia 28, último dia, Bom, que teremos? Dia 28 pela manhã, então, nós teremos rodas de conversa. Então, são espaços para troca de experiências, né? Então, com convidados
de serviços da região, que vem falar sobre as suas práticas, compartilhar isso com os estudantes. E da mesma maneira nós teremos estagiários da CURES que estão desenvolvendo, participando de algumas atividades, também socializando isso com outros estudantes e com os profissionais. Então são 6 rodas de conversa, né, com temas diferenciados. E eu queria enfatizar que tanto as oficinas como as rodas de conversa têm vagas limitadas. Assim, as rodas são 50, no máximo 40 vagas, e as oficinas 25 vagas. Então é importante que as pessoas... Dependendo da temática e do interesse, as pessoas devem acessar e fazer sua reserva de vaga, inscrição com antecedência, senão não terão como participar. Tem uma roda de conversa que vai ter um número maior de vagas, que é sobre a adolescência, os desafios para a educação. Então essa vai ser no auditório do 7, vai ter um número um pouco maior de vagas. Mas as outras rodas sobre oficinas terapêuticas, sobre acolhimento, sobre grupos, elas vão ter um número bem menor. Claro, até para se realizar em salas menores, com um ambiente um pouco mais propício. Porque aí permite mais o debate, a troca de experiências, enfim, os relatos, né? E no último dia, então no dia 28 à noite, nós teremos então uma outra mesa redonda que tem uma temática importante para todos, tanto trabalhadores da saúde como da educação, que é a questão da dependência química e dos processos de cuidado. Então, esse é um tema que hoje afeta quem trabalha na educação, quem trabalha na assistência, quem está na saúde. Então, também é um tema importante e nós temos também 3 convidados, 2 do Rio Grande do Sul e uma pessoa do Paraná, para discutir, que vem pelo Conselho Federal de Psicologia. Nós estamos contando nesse evento com o apoio da Unicred, que é uma instituição aqui da região, com o Conselho Federal de Psicologia também, que tem com patrocínio, né, também, assim como a Unicred, e com as prefeituras, essas 3 municípios que fazem parte da CURES, também estão nos apoiando, né, um apoio institucional para a realização do evento. Então, a gente esse evento também da noite vai ser no teatro, porque a gente acredita que é um tema que interessa a muitas pessoas. Alta repercussão. Isso. Bom, é importante salientar então que, claro, os 5 anos estão sendo convidados e conta-se aí com a vinda de todos que já passaram pelo projeto, seja como aluno, bolsista, profissional, voluntário, mas também para toda a rede, todos os interessados profissionais que atuam. Mesmo que não sejam de municípios parceiros, mas dos demais municípios da região, todos estão convidados para estes eventos. E as inscrições podem ser feitas pelo site da Univates. Pelo site da Univates, e tem um site específico ali. No site da Univates tem um linkzinho, seminário da CURES, então ali já reporta para o site do evento. Ou univates.br/Seminário CURES. E aí entra direto no site, onde tem toda a programação, possibilidades de inscrições. Os convidados já confirmados, né? E todos os detalhes ali para inscrição. É muito importante que as pessoas se inscrevam para cada uma das atividades, porque elas estão separadas. Elas têm que se inscrever por dia. Por dia e por atividade. Então, ele pode escolher quais atividades ele quer participar. Claro. Quer dizer, aí são 3 dias intensos, na verdade. Quem puder participar de todas as atividades vai ter muito conteúdo. Isso. E tem algo que eu acho que é um diferencial este ano, que nos outros anos a gente não fez, os nossos eventos, que é a valorização agora me fugiu a expressão, dos dotes culturais, das habilidades das pessoas. Então, a gente está promovendo na abertura de cada turno um momento cultural, com apresentações, então, de música, de dança. Isso a gente está organizando ainda, mas a gente quer abrir esse espaço para essas habilidades culturais, para as experiências, tanto das pessoas que nós atendemos. Nós temos vários músicos que frequentam a CURES, os estagiários tem vários que têm uma boa experiência, e também dos municípios. Então, acaba sendo uma forma não só de acolhimento, mas também de integração e de divulgação dessas habilidades. E de valorização. E de valorização desses saberes das pessoas. Excelente. Bom, enfatizando novamente, o evento é 26, 27 e 28 de outubro, inscrições pelo site da Univates, e para apresentação de trabalhos, a data limite é 15 de setembro. Quem tiver interesse deve encaminhá-lo, então, até 15 de setembro. Exato. Muito bem, agradeço a presença de todos,
Esperamos que o evento seja um sucesso. A TV Univates com certeza estará lá para acompanhar e repercutir todo esse conteúdo. E faremos futuramente um outro programa Centros, quem sabe com resultados e novas situações aí que venham desse encontro. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você de casa também que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros na TV Univates. Boa noite.